Agora vamos mudar de assunto e falar de saúde. É que aqui no Brasil, de acordo com o portal da Transparência do Centro de Registro Civil, de janeiro a agosto só deste ano, mais de 50 mil brasileiros morreram só por causa do AVC, minha gente. É muita gente e os dados são preocupantes. Por isso, é importante reconhecer os sintomas mais comuns e identificar quando é hora de buscar um médico. E para te ajudar nisso, vamos falar agora sobre o assunto no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio eu recebo o cardiologista Glauco Guzmão. Doutor, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade de participar da entrevista hoje. Obrigado, Joana. É um prazer para mim estar aqui no seu programa. Maravilha. E você aí de casa que está acompanhando o MD, tem alguma dúvida, tem algum relato? Para participar é fácil, minha gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, o 99105-0400 ou no QR Code que está aparecendo aí na tela. Doutor, eu quero começar já essa entrevista pedindo para o senhor explicar o que é, afinal, o AVC. Claro. O AVC é o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame cerebral. Ele acontece de duas formas, quando há uma oclusão da artéria do cérebro e parte do cérebro fica sem receber oxigênio, sem receber sangue, ou quando há uma ruptura de um vaso do cérebro, que a gente chama acidente vascular cerebral hemorrágico, pode ser isquêmico ou hemorrágico. Maravilha, e como o senhor mesmo falou, né, tem esses dois tipos de AVC e a gente preparou uma tela explicando porque a gente também trouxe os dados do Centro de Registro Civil em relação a esses tipos de AVC. Vamos colocar a tela na TV para a gente ler um pouquinho, ó, os tipos de AVC. O hemorrágico, de acordo com o Registro Civil, são 20% dos casos e o isquêmico até 80% dos casos. O que acontece para ter essa diferença tão grande entre um e outro, doutor? A origem. A diferença está na origem, na causa. 80% dos casos é isquêmico. O isquêmico ele tem a ver com hábitos alimentares, com colesterol elevado, com diabetes, com a pressão alta. Isso faz com que você tenha uma chance maior de ter o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, ele está mais relacionado a malformações, há umas coisas que a gente chama uns saquinhos que tem na artéria, que a gente chama de aneurismas cerebrais. O aneurisma ele deixa a artéria do cérebro mais frágil, mais propensa a uma ruptura. A hipertensão arterial, também quando mal controlada, os hipertensos severos, também tem uma chance maior de desenvolver o acidente vascular hemorrágico. Então, de forma clara, a hipertensão ela pode gerar o isquêmico e pode gerar o hemorrágico. Maravilha, doutor. E também separamos uma tela com alguns sintomas mais comuns para quem está precisando identificar que está acontecendo um AVC. Vamos colocar na tela, por favor, novamente. Ó. A gente fez esse ilustra para exemplificar dores de cabeça, fala confusa, desmaio, visão turva, fraqueza em apenas um lado do corpo, descida do canto da boca, incapacidade de fechar o olho e ausência de rugas frontais. Todo esse pacote pode vir de uma vez ou chega a um sintoma por vez, doutor? Esse pacote pode vir de uma vez, mas não é obrigado que todos estejam presentes. Então, qualquer um destes sinais deve chamar a atenção que algo não está bem e que precisa ser procurado um médico. Tem uma outra doença, Joana, que parece o AVC, que é mais comum em pessoas mais jovens, que dá também essa parte destes sintomas, que chama paralisia facial periférica, que assusta muitas pessoas, parece ser um AVC, mas não é. Então, a paralisia facial periférica tem uma evolução bem mais benigna do que o acidente vascular cerebral. E como o senhor falou exatamente, tem alguns sintomas que podem se confundir, né, entre jovens e pessoas mais velhas. O que eu queria saber, os sintomas do AVC são diferentes em relação a pessoas que são mais jovens e pessoas mais velhas, ou os sintomas continuam sendo o mesmo? Os sintomas são os mesmos. O AVC isquêmico ele é bem mais frequente nas pessoas idosas. Nas pessoas mais jovens, a gente tem uma incidência maior do AVC hemorrágico, porque está associado aos aneurismas cerebrais, que a pessoa já nasce com essa fraqueza, com esse aneurisma na artéria e predispõe a artéria à ruptura.
Os sintomas são muito semelhantes, tanto no hemorrágico quanto no isquêmico e tanto numa pessoa jovem quanto numa pessoa de mais idade. Maravilha, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E já tem pergunta, dúvida dos nossos telespectadores que já estão participando da nossa entrevista. Vamos ver quem é que está participando. Olha só, Dida Lima. Bom dia, Dida, para você também. Qual a diferença entre AVC e infarto? E os sintomas são parecidos? Dida, o princípio do AVC e do infarto é o mesmo, ou seja, é uma artéria que ficou entupida, que ficou ocluída. Se esse entupimento é no cérebro, se chama acidente vascular cerebral. Se esse entupimento é no coração, se chama infarto agudo do miocárdio. Então, basicamente, a diferença é no local onde é o entupimento. Se o entupimento é no cérebro, é um AVC. Se o entupimento é no coração, é um infarto do coração. Mas também você pode falar em infarto cerebral, que é a mesma coisa, ou infarto no coração, que é a mesma coisa. Isso aí, doutor. Muitas pessoas relatam, né, que sentem dores de cabeça muito fortes. Ah, estou sentindo muita dor de cabeça. Será que eu estou sofrendo um AVC? Será que é um princípio do infarto? Como identificar a dor? Ela é mais diferente? Existe uma região da nossa cabeça que a gente sinta a dor um pouco mais forte? Joana, o AVC, ele não costuma dar sintomas. O AVC, quando ele vem, ele é já naquela hora. Então, quando eu estou com dor de cabeça frequente, isso provavelmente não é AVC. A gente tem que pensar se sua pressão está controlada ou não. Uma das principais causas de cefaleia, dor de cabeça, é uma pressão alta, mal controlada e não diagnosticada. A gente falou muito sobre a questão das causas do AVC isquêmico, né? E também do hemorrágico. E aí a gente colocou também, separou uma tela para mostrar para o pessoal de casa ficar mais fácil um pouco também o entendimento. Algumas causas relacionadas ao AVC, ó. Hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, tabagismo, obesidade, o sedentarismo, arritmias cardíacas, abuso de álcool, drogas e alguns medicamentos. Todos esses podem ocasionar o AVC, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Todos estes sintomas, todas essas causas podem levar ao acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Qual é a boa notícia que a gente percebe nesse quadro que você nos trouxe? São fatores de risco que podem ser controlados. A hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol alto e principalmente o tabagismo dependem muito de nós mesmos, do nosso controle e dos nossos hábitos. Ou seja, existem medidas para que a gente diminua a chance de ter o acidente vascular cerebral que é tão temido por todos. E tem mais perguntas chegando no nosso WhatsApp dos nossos telespectadores. E se você quiser participar, é fácil, minha gente. Só reforçando, você manda mensagem para o 991050400 ou o QR Code aí na tela. Agora vamos ver a próxima dúvida do nosso telespectador ou telespectadora. Vamos lá, Maria de Fátima. Bom dia, Maria de Fátima. Perdi minha mãe há 46 anos atrás com derrame cerebral. Sinto muitas dores de cabeça. Sou diabética, mas não tenho pressão alta. O AVC pode ser hereditário? O AVC hemorrágico, ele está associado ao aneurisma, que é aquela fragilidade na artéria. Então, como a sua mãe faleceu de aneurisma, de AVC hemorrágico, eu sugiro uma consulta com um neurologista para fazer alguns exames para ver se você também tem essa fragilidade. Mas veja, não há uma obrigatoriedade. Meus pais morreram de AVC, eu vou ter o AVC? Não há uma obrigatoriedade. Mas há sim uma chance aumentada de ter AVC em filhos de pais que tiveram um acidente vascular cerebral. Pergunta respondida, vamos para a próxima. Vamos ver quem está participando e tirando as dúvidas. Vera Lúcia. Bom dia, Vera. Tudo bem com você? Sou Vera Lúcia, de Bahia. Eu tive um AVC. Depois do AVC, fiquei com o braço esquerdo sempre inchado e as veias, inchando as veias e muitas dores. É devido ao AVC? Sim, Vera, não diretamente ao AVC, mas indiretamente. De que forma? Como você está com um dos lados paralisados, essa falta de movimento predispõe a menor retorno do sangue, menor retorno da linfa, e aí há uma predisposição sim de retenção de líquidos, de dilatação dos vasos. Agora, ajuda muito fazer fisioterapia e, dependendo dos casos, a colocar meias de compressão que ajudam no retorno
do sangue e da linfa e aí melhora esse edema. Maravilha, doutor, muito obrigada. Vou pedir para o senhor continuar aqui na sala da nossa casa, que daqui a pouquinho a gente volta para responder mais dúvidas dos nossos telespectadores, combinado?